Fluxos de entrada e saída. Então, muito importante aqui. Então, vamos começar a entender o fluxograma. Então, vamos começar a entender essas simbologias. Então, aqui a gente vai ter essa setinha aqui, quando ela está entrando, né, no equipamento, sinal de que é um fluxo que está entrando. Por exemplo, aqui entra gases de exaustão, gases do digestor, tá? É gases de um digestor que vai entrar nesse vaso de selo, tá? Então, aqui tem outras entradas também, outras entradas, tá? Então, são todas entradas. E aqui saída, que sai desse equipamento. Então, aqui nós temos uma outra setinha que vai demonstrar que está saindo do equipamento. Então, isso é uma saída. Então, por exemplo, você vai colocar assim, para tanque de condensado, papapá. Então, aqui você coloca normalmente o tag do equipamento. Então, para identificar, a melhor coisa, ou você coloca o número do fluxograma também. Então, normalmente você coloca ou o número do equipamento, ou se ele fala assim, vai para tal fluxograma, você coloca o número do fluxograma, tá? Então, esses são os fluxos de entrada e saída. Então, todas essas linhas aqui também equivalem, né, à nossa tubulação. Então, os equipamentos, trouxe alguns equipamentos, aqui tem um vaso de selo, separador, então é isso que a gente vai encontrar no nosso fluxograma, tanto equipamentos como sistemas. Então, a gente poderia também ver sistemas aqui, também um sistema que tenha bombas, que tenha ventilador, então aí ele pode estar até pontilhado, mostrando que é um sistema, tá? Nesse caso, o fluxograma ele não mostra, ele mostra o fluxograma é um sistema por completo, tá? E só para, dei um zoom aqui, só para mostrar o tag do equipamento, tá? Então, normalmente o tag do equipamento, ele é identificado pela área, pelo código do equipamento. Por exemplo, se ele é vaso de selo, então na sua lista, na sua norma de coordenação, ele vai estar indicado como 01 e 003, porque ele é o terceiro equipamento, né, que é o terceiro vaso nessa lista, tá? Então é o sequencial. Então é assim que você identifica o seu equipamento, mas normalmente é bom você olhar na norma de coordenação para ver qual é a sua norma, que norma que ele está seguindo. As válvulas, então aqui já é um ponto, já um pouco, né, mais abrangente. Aqui a gente vai falar sobre tem vários tipos de válvulas, eu trouxe algumas, não vou me limitar a essas, tá? É as que tem no fluxograma, mas vocês podem encontrar outros tipos, tá? Essa, por exemplo, é uma válvula do tipo solenoide, então ela usa esse tipo de simbologia. Então aqui ela tem uma malha de instrumentação ligada, né, uma malha de instrumentação, normalmente você usa a letra X, então aqui ele fala que tem um alarme, LH, então é assim que é a simbologia dessa válvula, desse tipo de válvula, também conhecida como válvula on-off, né, de abre e fecha. Essa outra válvula é uma válvula de controle, então eu peguei aleatoriamente, né, é uma válvula de controle de temperatura. Ah, mas como que eu sei que é de temperatura? Porque o tag dela é TYTV, tá? TY, na verdade, é com relação a essa parte de automação, tá? É o sinal. E esse TV significa que é válvula, né, V de válvula, T de temperatura. Então tem o tag da área, né, o código da área que é 432 e o 05 que é o número 5 do sequencial de temperatura, né, de válvulas, tá? Então é 05. Então, mais uma vez eu falo, tem que olhar a norma de coordenação para vocês entenderem qual é o código, né? Como que você identifica as válvulas de temperatura. Também poderia ser um PV, tá? Uma válvula de pressão, que você estaria controlando a pressão, tá? Ou um LV, que você estaria controlando o nível, né, de um tanque, por exemplo, tá? Então, tudo depende do que você está controlando, tá? Aqui nós temos algumas outras válvulas. Essa válvula aqui, que parece uma borboletinha, né? Como que chama? Uma gravatinha borboleta. Então, essa daqui
é uma válvula toda pintadinha, normalmente é porque é uma válvula fechada. E essa que não está pintada, ela está aberta. Então, no seu sistema, está sempre passando um fluido, né? Então, está totalmente aberta. Então, essa daqui está fechada, até porque a gente sabe, ó, tem esse Vzinho que é um dreno. Então, o fluido que ele passa por aqui, então, ela é uma válvula e é uma válvula manual, que eu esqueci de mencionar. Essa válvula de controle aqui, ela é automática, tá? Ela é controlada lá no seu painel de controle, lá por um operador, tá? Então, ela é automática. Essas daqui são válvulas manuais, essas valvulinhas que eu falei, que são, parece gravatinha borboleta, tá? Então, elas são manuais. Aqui, que nem aqui, mostra mais, né, assim, vocês conseguem visualizar melhor. E essa outra válvula é uma válvula de retenção. Então, depende do seu tipo de fluido, às vezes necessita de uma válvula de retenção. Tá? Eu não vou explicar aqui, que não é a ideia de explicar cada item a item, tá? A gente pode preparar, eu posso preparar um outro vídeo explicando para que serve cada válvula, mas eu estou só dando uma pincelada para mostrar para vocês interpretarem o que tem nesse fluxograma de engenharia, tá? Então essas são algumas válvulas que vocês podem encontrar. Também tem uma outra válvula que eu não trouxe aqui, mas que tem uma bolinha, ela é assim, dessa forma, mas tem uma bolinha preta no meio. Essa válvulinha preta é a válvula, se não me engano, é a válvula globo, tá? É a válvula globo, mas isso tudo vai depender do seu projeto, tá? Então, por isso que é importante. Essas válvulas aqui são as válvulas gavetas, né? Abre e fecha, você pode encontrar válvula globo, pode encontrar válvula borboleta, mas a simbologia é muito importante vocês verificarem aí na sua guia de válvulas ou na norma de coordenação. Que tubulações, são essas linhas todas, né, que a gente chama de tubulações. Todas essas linhas não estão assim, tá no fluxograma, mas o que elas representam? Elas representam uma tubulação, que elas podem ser de diversos materiais. Então, como que eu vou saber que material que é essa linha, por exemplo, que está passando aqui? Então, eu já ensinei vocês lá no Instagram, eu passei como identificar uma linha. Então, só vou repassar um pouco. Então, aqui eu tenho o diâmetro nominal, né, da linha, então é 2 polegadas, CVB é o nome do fluido, aqui é o código da área, aqui é o sequencial da linha, e aqui é a 02.1, então esse é o material. Esse é o seu material, então eu já sei. Ó, por exemplo, essa outra já não é mais a 02.1, é B01.10, então é outro tipo. E outro tipo de fluido, é CAC, CVB. Então, todas essas simbologias, vocês vão ter isso, vocês têm que ter em mente. Vocês têm que estar com essas listas na mão e, às vezes, dentro de um projeto, normalmente vocês já sabem de cor e salteado, né? Então, vocês acabam meio que decorando, CAC, contaminante, então a gente já sabe. Então, é isso. E nessas tubulações, vocês podem também ter isolamento. Às vezes, que nem eu postei no Instagram, às vezes você pode ter um outro código, por exemplo, A02.1-V. Esse V, em um projeto, por exemplo, o projeto que eu trabalhei pela Petrobras, lá ele identificava como isolamento. Então, significa que essa linha é isolada. Quando que você usa isolamento? Então, normalmente, às vezes, quando você quer manter a temperatura dentro dessa sua tubulação. Por exemplo, você tem uma linha de vapor. Então, na linha de vapor, você quer manter a temperatura. Então, você precisa do isolamento. Ou você quer manter essa temperatura fria, por exemplo, uma linha de água gelada. Então, você quer manter o isolamento dela, você não quer que perca para o ar, né? Para o ar externo. Então, você precisa de isolamento. Mas, às vezes, você pode encontrar também como alguma outra simbologia, por exemplo, uma curvinha aqui. Eu não trouxe essa informação, mas você também pode ter uma curvinha aqui, isso, a gente pode ter essa curvinha aqui e aí apresentar nas notas gerais. Foi aquilo que eu vou passar lá nas notas gerais. O que a gente viu lá nas notas gerais? Tem uma nota que fala que a linha, ela vamos ver aqui,
ela é isolada. Não foi nas notas gerais, não, desculpa. Não, aqui não, desculpa. É uma linha com traço de vapor, é diferente. Essa linha aqui, ó, você vê, tem uma curvinha. Não é que ela tem isolamento, isso daqui é uma outra coisa. Então, eu me confundi. Mas é uma linha com traço de vapor. O que significa isso? Que ela tá passando um vapor aí nessa linha, até para aquecer. Esse traço normalmente é uma serpentina que está enrolada na tubulação, tá? Para você manter aquela linha aquecida. Então, normalmente, se você quer colocar alguma informação que não esteja na sua simbologia, você coloca nas notas gerais, tá? Então, vamos passar aqui para alguns acessórios. Então, outros acessórios que vocês podem estar encontrando aí no fluxograma. Então, por exemplo, o que significa aqui esse trapézio, né, meio virado, né, pro lado, né, é um trapézio, né, então, de 6 polegadas vezes 4 polegadas, o que significa? Que você está fazendo uma redução de linha, que é uma redução de 6 para 4, tá, então essa linha chega aqui nessa válvula, né, gaveta, né, 6 por 4, a mesma coisa, essa outra ramificação de linha, também está fazendo uma redução. Também poderia ser uma expansão. No caso da expansão, é ao contrário. Então, por exemplo, 4 para 6. Então, é redução porque você está reduzindo a linha de 6 para 4, tá? Mas pode ser ao contrário também, que é uma expansão. Aqui nós temos uma simbologia de uma figura 8. Normalmente, a figura 8 é usada na manutenção, tá? Só para mostrar que essa linha está sendo feita uma manutenção. Então, é uma figura 8, é que parece mesmo um 8 aqui. Ela é fechadinha aqui e mostra, né, que a gente está fazendo aí a manutenção. Isso é bom para as paradas, né? No momento de fazer parada, a gente usa esse tipo de equipamento, né, de acessório. Outro acessório é o dreno, né? Que eu já tinha falado anteriormente. Então, esse dreno aí é para você drenar algum tipo de condensado. Normalmente tem um purgador, e aí você quer drenar um condensado, então é essa simbologia. Tem outras, né? Outros acessórios que vocês podem encontrar. Eu trouxe alguns aí, né? Para modo de visualização, para vocês verem o que pode acontecer.